Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, análise do UFC Fight Night Erin Blanchfield contra Maycee Barber. Basicamente, galera, a gente teve uma pausa aí, um hiato desse último fim de semana sem UFC. Voltamos agora, vamos finalizar esse mês de maio, né? O evento vai ser dia 31 de maio no sábado, de maneira com chave de ouro, né? Acredito que foi um mês que deu pra gente aproveitar bastante, apesar desse último fim de semana. Então vamos pra cima, vamos com tudo, que esse card dá pra pegar bastante green, tá? Vamos começando aqui com a luta da Rayane dos Santos contra a Alicia Erdilhan. Já vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal, tá? Tô esperando. Fecha aí o full screen, já deixa seu like, se inscreve se ainda não tiver inscrito que a gente tá começando, tá? Então vamos pra cima, galera. Rayane Amanda contra a Alicia Erdilhan. Cara, essa luta, vou ser 100% honesto pra vocês. O UFC deu pra Rayane, meu irmão. Por quê? Porque a Rayane... primeiro que ela luta pelo emprego dela, vem de 2 derrotas. Porém, galera, ela vem de 2 garfos, meu irmão. O que a Rayane foi garfada é inacreditável. Primeiro contra a Thalita, e ainda mais evidente é essa contra a Pooja Tomar, que é uma lutadora indiana fraquíssima, né? Deram, não sei como, meu irmão, a vitória pra Pooja Tomar. Então, assim, o UFC deu essa luta pra Rayane revigorar. Tipo assim, desculpa e toma essa luta, que é o melhor casamento possível. Não tinha uma luta melhor nessa categoria pra casarem a favor da Rayane Amanda, tá? Essa que é a verdade. A Alicia Erdilhan, infelizmente, 2 derrotas, né? Não vem de um cartel muito bom, mesmo antes do UFC, né? Um cartel 9-7. No UFC perdeu todas as lutas. É uma lutadora que parece que não tem o nível do UFC, né? E assim, a Rayane, além, né, desses fatores que eu aqui contei, é uma lutadora mais experiente, tem muito mais lutas, é uma lutadora mais jovem, é uma lutadora que fisicamente ela é mais, como se diz, mais disposta, tem mais ímpeto, tem mais arsenal nos seus golpes. De maneira geral, eu vejo a Rayane Amanda vencendo. E, meu irmão, se não vencer, também pode ser demitida. Não ganhar da Alicia Erdilhan não tem futuro. Então, basicamente, eu acredito que o contexto é o melhor possível pra Rayane e vejo ela ganhando, tá? Próxima luta, Michael Ansel Jr. contra o Bolajoki. Bolajoki que, pô, vem aí de derrota, né? Ele perdeu pro Chris Duncan sendo finalizado. Antes disso, tinha uma vitória contra o Chinquamba. Ele enfrenta um cara que tava no Contender Series, né? E acabou perdendo pro Bogdan Grad, uma luta que foi muito acirrada, né? Quem assistiu lembra. E a única derrota dele foi pro Yadir Del Valle, que é um cara que tá no UFC hoje também. Então, um cara duro. Porém, galera, acho que o Bolajoki é o lutador melhor aqui, né? O lutador melhor, o cara que, como se diz, tem mais poder de nocaute e tudo mais. Eu acredito que o Michael Ansel era da categoria de baixo. Então, ele não era um peso leve de origem. Acredito que ele tá subindo para lutar essa luta. Então, eu vejo o Bolajoki fazendo valer sua trocação, sua fisicalidade. Ele que é um cara forte. Só tem que tomar cuidado no chão, porque na trocação eu acho que dá ele. Então, de maneira geral, eu vejo o Bolajoki aqui pra ganhar, tá bom? Próxima luta, Trevin Giles contra Andreas Gustafsson. Tava muito ansioso pra estreia do Andreas Gustafsson. Ele que é um cara que no Contender Series estreou, meu irmão, num ritmo alucinante. Ele vai pra cima e marcha sem dó. Tem um queixo duríssimo, nunca foi nocauteado e tem muitas vitórias por nocaute. O negócio dele é marchar pra frente e enfiar a mão pra cima. É um viking, meu irmão. Esse cara é um sueco, tem a tatuagem do viking, curte, né, a sua ancestralidade. E agora a gente vai falar do Trevin Giles. É um cara que vem de 3 derrotas seguidas, perdeu pro Bonfim Carlos Prates e Mike Mellott, que são 3 caras muito bons dessa divisão. Porém, é um cara que vem de 3 derrotas e vai lutar pelo seu emprego, né? É uma situação complicada. Ele que já tem boas lutas na UFC, já enfrentou bons nomes. Já ganhou até do Roman Dolidze, que é um cara duríssimo. Já ganhou do Ryan Spann. Então, meu irmão, ele já lutou até de meio pesado. Já ganhou aqui do Brendan Allen, um cara que foi descendo aí de categoria. Meu irmão, o que eu vejo? Eu vejo que o Trevin Giles pegando essa luta em cima da hora, contra um cara extremamente agressivo, eu acho bem complicado pro Trevin Giles essa luta. Eu acredito que a operação correta é ir a favor do sueco Andreas Gustafsson. O que me preocupa é o ritmo do Andreas Gustafsson. Ele começa acelerando com tudo e ele vai caindo. E aí, por hora, tem horas que ele depende muito mais da sua raça do que a sua técnica. E isso pode cobrar um preço durante a luta, principalmente contra o Trevin Giles, que é um cara muito experiente no UFC, e o Andreas Gustafsson vai estar fazendo ali a sua luta de estreia. Então, eu acho que o sueco é o favorito para ganhar essa luta, mas gostaria de deixar claro que, a depender do ao vivo, seria uma boa
o cash out ou considerado a favor do Trevin Gibbs, tá? Porque realmente o Anderson Gustafsson tem um estilo muito explosivo e a gente ainda não viu ele no UFC, e no Contender ele teve essa queda de ritmo do primeiro para o segundo round. Foi um lutador no primeiro e outro lutador no segundo. Próxima luta, Kurt Holobaugh contra Jordan Leavitt, cara. Essa luta é uma luta que, olha, eu vou te falar bem honestamente, acho uma luta muito traiçoeira, porque o Jordan Leavitt, ele é um cara que estava bem assim no UFC. As suas derrotas foram para caras duros, né, que é o Chase Hooper, que é um fenômeno, e para o Paddy Pimblett, que está invicto na organização. Então, apesar dele estar vindo aí, né, de um perde-ganha, foram para bons nomes da categoria. Ele que é um cara que tem como predileção o seu jogo de chão e se destaca também por ser canhoto. Agora, o Kurt Holobaugh é um cara raçudo pra caramba, né, um cara que vem de boas guerras assim, né, ele que tá na sua segunda passagem pelo UFC. E o que eu vejo dele, cara, é um veterano que sai na porrada. Ele não tem tanto poder de nocaute, tá? Ele depende mais assim da sua raça mesmo para fazer valer seu jogo. É um veterano, é uma luta difícil porque basicamente tem muita chance dessa luta ficar em pé. Ambos devem, como se diz, podem tentar evitar esse jogo de chão. O Jordan Leavitt vai querer levar para o chão e o Holobaugh vai querer fazer essa luta ficar em pé. Como eu acredito que ambos podem se anular no jogo de chão, né, no sentido de não ter finalizações, pode ser que essa luta fique em pé e aí vire um cassino. O Jordan Leavitt é o lutador mais técnico, o Kurt Holobaugh é o lutador mais raçudo. Eu, honestamente, cara, acho que o Jordan Leavitt ganha. Inclusive, eu acho que ele tá pegando a luta em cima da hora, eu não tenho certeza. Não, o Jordan Leavitt não tá pegando não, quem tá pegando é o Billy Goff, tá? Então meio que equivoquei aqui, só corrigindo. O Jordan Leavitt não está pegando essa luta em cima da hora. Essa luta, galera, de verdade, eu acho que o Jordan Leavitt ganha, mas se você operar meia unidade, coloca num troco, eu honestamente eu ficaria até de fora dessa luta, porque, não sei, cara, não sinto confiança pelo casamento assim, não consigo identificar uma leitura clara aqui. Mas, leve favoritismo pro Jordan Leavitt. Próxima luta entre dois brasileiros, luta que era para ter acontecido antes, né, mas o Alan Puro Osso aconteceu algum problema, acho que no corte de peso dele. Vamos falar um pouco desses dois lutadores, né, uma luta que, na minha opinião, poderia ter sido evitada, mas é o que é, né. Cara, o Alan Puro Osso, ele tá com 2 vitórias no UFC, ele ganhou do Jake Hadley e do Carlos Hernandez. Porém, tem um detalhe, né, esses dois caras que ele já ganhou não estão no UFC mais. O Jake Hadley foi pra PFL e o Carlos Hernandez foi demitido na sua última luta. Cara, o Alan Nascimento, ele está bem inativo, né? A última vez que ele lutou foi em janeiro de 2023. Então a gente tá falando de pelo menos quase 2 anos e meio aí parado. Um cara que não tá no ritmo de luta. E ele enfrenta um Jafel Filho que, como se diz, vem de boas performances. E é um cara, meu irmão, que, vamos dizer, ele tem como predileção o jiu-jitsu, né? Que é o principal ponto de vantagem do Puro Osso. O Puro Osso tem mais de 15 finalizações no seu cartel profissional. Enquanto o Jafel, meu irmão, o jiu-jitsu dele é do mais alto calibre. Você vê que ele quase finalizou o Mokaev, né, que era talvez um dos maiores prospectos dessa categoria dos moscas. Né? Eu não sei como o Mokaev não bateu naquele leg lock. Quem assistiu essa luta sabe do que eu tô falando. E assim, o Jafel, depois daquela luta, parece ter demonstrado evoluções tanto no seu jogo de chão, tanto no seu boxe. Ele vem de 2 vitórias pela via rápida no primeiro round. Então assim, cara, o Jafel Filho, como azarão nessa luta contra o Alan Puro Osso, inativo, sem ritmo de luta, quase 2 anos e meio sem lutar, e o Jafel vindo de 2 vitórias seguidas e uma performance muito boa, né? Vamos lembrar que o Mokaev, galera, ele chegou a ter várias vitórias seguidas no UFC e o Jafel foi a luta mais dura do Mokaev, tá? Então, basicamente, eu acredito que o Jafel tem jogo aqui para ganhar do Alan Puro Osso e essa odd como favorito eu acho que é um pouco obrigatório a gente conferir o pastor, tá? Vamos pra cima, galera. Finalizamos o card preliminar. Vou deixar claro aqui para vocês que o grupo do Telegram 100% gratuito está na descrição, muito importante que você faça parte. E lembrando, galera, se você quer fazer todas essas dicas aqui, se cadastre, se registre na MC Games, que é a nossa casa de aposta parceira, 100% regulamentada, suporte 24 horas, saque e depósito via Pix.
O link para você se cadastrar na MC está na descrição ou no comentário fixado, tá bom? Vamos para a próxima luta, Zachary Wise contra Dusko Todorovic. Acho que é uma luta que não chega na mão dos juízes, tá? São dois caras extremamente agressivos e que buscam nocaute. O Dusko Todorovic é um cara que no UFC já foi nocauteado 4 vezes, né? É um cara que tem um queixinho ali mais pra lá do que pra cá, tá? Mas tem a mão pesada também, isso é um fato, né? Tem 2 vitórias aí também por nocaute. Ele não tem um ritmo de luta tão bom, tem uma média de lutar pelo menos uma vez ao ano. O Zachary Wise já é um cara que tem um ritmo melhor, né? Ele lutou 2 vezes no ano de 2024. Já lutou esse ano, no início do ano, acabou perdendo para o Bekoev, que era o campeão do meio pesado do LFA, tá? Meio pesado, não minto, do peso médio, né? Até 84. Perdeu para um cara duríssimo, não é demérito. Então são 2 caras que têm uma bomba na mão e se expõem para acabar sendo nocauteados. Eu prefiro o Zachary Wise por ver ele com um alcance melhor e por ver ele com uma resistência de queixo melhor. Eu acredito que na trocação franca pode ser que o Zachary Wise proponha um pouco mais de durabilidade, tá? É uma luta que é um cassino, na minha opinião, porque ambos têm poder demais nas mãos e pode entrar, mas o Dusko Todorovic vai ter que encurtar, né, a distância aqui. É a favor do Zachary Wise, que tem uma envergadura maior e é mais alto. Então, basicamente, eu vejo um caindo nessa luta, e se eu fosse apostar as minhas fichas, seria a favor do americano Zachary Wise, para ele acabar nocauteando. Mas a operação mais segura é a luta para a luta não chegar até o fim, né? Acredito que essa luta muito dificilmente vai até o fim. O Zachary Wise tem apenas uma luta indo para decisão na carreira, e a gente tem o Dusko Todorovic com um total de 17 lutas no cartel profissional. Apenas 2 vezes foi para a decisão, sendo somente uma no UFC, que foi contra o Robocop, né? Surpreendentemente. Então, esses são os palpites aí para essa luta. Galera, vamos para a próxima aqui. Luta entre uma brasileira e uma americana. Messi Chasson contra Kathleen Vieira. Esse é um palpite que eu já gosto. Inclusive, eu vou deixar esse palpite 100% lá no meu grupo VIP, tá, galera? Esse palpite aqui eu vou deixar lá no meu grupo VIP para você pegar todos os melhores palpites desse card, do card da PFL que vai ter do box. Entre no meu grupo VIP, você vai receber todos os melhores palpites explicados, operações que eu mesmo faço. Você vai apenas copiar e colar. Então, se você quer lucrar no mercado de MMA, eu posso te ajudar. O link está aqui na descrição. Vamos forrar bastante que esse evento promete, tá? O link do grupo VIP está na descrição ou no comentário fixado. Essa luta entre Kathleen Vieira e Messi Chasson, eu já jantei lá qual que é a minha leitura e meu palpite. Então, se você quiser pegar, é só estar entrando lá no grupo VIP. Vamos seguindo aqui o card. Dustin Jacob contra Bruno Lopes. Bruno Lopes, ex-campeão da categoria do meio pesado do LFA, estreou com vitória contra o Magomed Gaziazulov, né? É um cara que tentou pela sua segunda vez entrar no Contender Series e acabou vencendo um lutador georgiano. Cara, vamos lá. O Dustin Jacob é um veteranaço de 37 anos, oriundo ali do Muay Thai / Kickbox, né? Tem muitas lutas nas 2 modalidades. É um cara que não pode subestimar porque tem a mão pesada, mas ao mesmo tempo também já tem 1 km rodado absurdo. O que eu vejo dessa luta é o seguinte, meu irmão. O Brunão não pode subestimar a trocação do Jacob. Inclusive o Brunão demonstrou um QI de luta muito alto na última luta, né? Que ele enfrentar um cara grappler. E o Bruno fez um jogo de clinch absurdo, meu irmão. O Bruno tem um poder no clinch assustador. O Dustin Jacob, já veterano, tem... mas ele é mais refinado na trocação, vamos dizer assim. E o Brunão, pra mim, tem que fazer um replay da sua última luta, né? Eu acho que é uma luta muito boa para se levar para ao vivo, para ver se o Brunão vai conseguir fazer a estratégia ou para ver se o Dustin Jacob vai conseguir achar a distância. Porque se o Dustin Jacob conseguir ficar circulando, controlar o centro do cage e ir minando o Brunão, pode ser que o Brunão dê uma arrefecida. O Dustin Jacob que vem inclusive de vitória, né, nocauteando o Vitor Petrino. Então, meu irmão, eu acho que é uma luta que é um bom casamento pro Brunão, que é o lutador mais jovem, mas depende muito dele fazer a estratégia correta, tá? Então, fazer valer esse jogo de clinch que ele demonstrou ter na última luta, um bom QI de luta e minando o já veterano Dustin Jacob para talvez até ali no segundo ou terceiro round, quando o Jacob estiver mais cansado, ele acabar involuntariamente achando o nocaute, além de que botar para baixo é sempre uma opção. Uma luta muito boa, assim, pra gente ter um exemplo, fazendo uma analogia. Eu acho que o Bruno Lopes tem que fazer o que o Ankalaev fez com o Poatan.
fazer valer o Dustin Jacob não se soltar em pé com medo do Brunão chegar e agarrar e tentar botar para baixo ou ficar no clinch e aí acabar vencendo essa luta por decisão ou no nocaute tardio, tá bem? Vamos para a próxima luta, Billy Ray Goff contra Ramiz Brahimaj, cara. Essa luta é uma luta interessantíssima, luta do peso meio médio dos 77 quilos. Vamos falar sobre essa luta. Primeiramente, a gente tem que estabelecer o contexto. O Billy Ray tá pegando essa luta em cima da hora, então a gente não sabe se isso vai cobrar um preço, né? Ele que lutou ano passado, né, e acabou perdendo pro Trey Warriors, né? O Trey Warriors, né, que, pô, é um cara duro, então a gente não pode achar que essa derrota é o fim do mundo. Ramiz Brahimaj perde, ganha, né? Olha, minha opinião sobre essa luta, eu acredito que o Billy Ray é o lutador melhor no contexto pior. O fato dele estar pegando essa luta em cima da hora, pra mim é um pouco complicado. Eu acho que o Billy Ray tem que botar pra baixo, o Brahimaj fica em pé, só que ambos, assim, são até parecidos em estilo, ambos são bem feijão com arroz, assim, trocam bem e tem um jogo de chão bem também. Não tem nada demais, assim, no jogo deles, mas eu acredito que o Billy Ray é o cara mais refinado, é o cara que tem uma boa precisão, ele não desperdiça tantos golpes assim. Porém, ele também queda bem, né? Ele tem um jiu-jitsu muito bom, barra wrestling, né? Faz valer disso o jogo de clinch. Então, cara, eu iria com o Billy Ray, mas honestamente esse contexto dele tá pegando em cima da hora não me agrada. Então, se eu for pegar é meia unidade, um troco, num bingo, algo assim, tá? Não mais que isso. Vamos agora para a próxima luta, encabeçando aí o card, sem ser o card principal, né? O card co-principal, Matheus Gamrot contra Ludovic Klein, né? Duelo de carrapatos, dois caras que tem o mais alto nível de grappling, né? Dois caras que poderia estar aí lutando um evento de submission aí tranquilamente, né? Um alto nível absurdo. Dois caras muito físicos e muito fortes também, tá? Inclusive dois caras canhotos. Não é muito comum a gente ver luta entre dois canhotos, mas é o contexto dessa luta. Vamos lá. Cara, pra mim, o Matheus Gamrot vem de derrota pro Dan Hooker, né? Cansou, né? O Matheus Gamrot cansou. O Dan Hooker negou as quedas e foi melhor em pé e acabou ganhando. Cara, eu gosto bastante do Gamrot, tá? Eu gosto bastante. Ele tem vitórias contra caras importantes dessa categoria, né? Vamos lembrar que ele já ganhou do Arman Tsarukyan. Porém, cara, ele vem de algumas performances que eu considero como se ele tivesse caído um pouco de produção, cara. Não sei, ele perdeu pro Beneil Dariush, aí ganhou do Jalen Turner, que já até aposentou, numa decisão dividida. Essa vitória contra o Rafael Fiziev aqui, que foi por nocaute, foi uma lesão do Fiziev, né? Não foi um nocaute de fato. O Fiziev chutou e acabou quebrando o pé, foi um negócio assim. Aí ele ganhou do RDA, mas já veterano, né? O RDA, foi dos Anjos aí, já tá com 40 anos, então não é tirando o mérito assim, né? Mas a gente tem que analisar a coisa como ela é. E ele acabou perdendo pro Dan Hooker. Só que essa derrota pro Dan Hooker foi muito, como é que eu posso dizer? Cara, demonstrou que o Gamrot tem um teto, entendeu? Demonstrou que se o Gamrot não consegue colocar pra baixo, ele é um cara comum. Ele não é um lutador de MMA hiper completo. Foi essa a leitura que eu tive do Gamrot, cara. Tipo, literalmente, ele ficava toda hora tentando dar double leg no Dan Hooker. O Dan Hooker dava sprawl e ficou nisso. Já o Ludovic Klein, meu irmão, é um cara que tá pedindo passagem absurdo. Ele estreou no UFC ganhando, depois teve 2 derrotas, e desde então, ao contrário do Gamrot, ele vem demonstrando muita evolução, meu irmão. Ele ganhou de caras de nomes importantes, ganhou do Thiaguinho, ganhou do Ignacio Barramontes, que agora também tá com mais uma sequência de vitórias. E é um cara, meu irmão, que parece um poste. Ele é muito grande para essa categoria de 70, muito forte fisicamente. Eu acho que o Gamrot não bota o Ludovic Klein para baixo. Inclusive, eu acho que o Ludovic Klein pode fazer uma luta hiper estratégica de jogar por cima na guarda do Gamrot. Eu acho que o Ludovic Klein, como azarão aqui, é o mesmo contexto do Jafel Filho contra o Alan Nascimento. A gente tem que conferir. Apesar do Gamrot tá vindo ali, né, nas últimas 5 lutas, 3 vitórias, eu volto a destacar. Ganhou do Fiziev por lesão, ganhou do RDA de 40 anos e ganhou do Jalen Turner, que aposentou, né? Inclusive vem de boas derrotas. Já o Ludovic Klein, pra mim, é um cara que, meu irmão, ele é muito sólido. É muito difícil você ver brecha no jogo do Ludovic Klein. Ele é um cara que faz o feijão com arroz muito bem feito, meu irmão. Ele troca bem, ele boxeia bem,
ele encurta bem, ele faz decisões corretas. É difícil ver ele errando na luta. E já o Ganrou é um cara que, pra mim, contra o Dan Hooker, significou muito que ele tem que botar pra baixo. Se ele não botar pra baixo, ele vira um lutador qualquer, em alguma medida, tá? Perde bastante poder de fogo. Vamos pra próxima luta agora, a luta principal, Erin Blanchfield contra Maycee Barber. Essa luta aí, meu irmão, que é um confronto de estilos, tá? Um confronto de estilos. Duas lutadoras muito, muito boas. A Maycee Barber, ela tá invicta, né? Há 7 lutas. Então, realmente, se ela vencer, pode ter ali uma luta, talvez, pelo cinturão, ou quase, né? A gente tem outras lutadoras aí que tá com uma sequência de vitórias também. E ela se destaca pelo seu boxe, tá? A trocação dela é muito refinada, principalmente para essa categoria. Ela já tem boas vitórias por nocaute no UFC, pelo menos 5. Já ganhou de algumas lutadoras grapplers, inclusive, como a Gillian Robertson. Cara, a Erin Blanchfield, meu irmão, o que eu posso falar dela? Pra mim, o azar dela é ter a Fiorot e a Valentina, porque pra mim eu acho que ela ganha de qualquer um. Vem de vitórias contra a Namajunas, né, que é incrível. Venceu da Taila Santos, né, que, pô, sem comentários, tá na PFL, mas poderia estar tranquilamente no UFC. Deu uma guerra pra Valentina. Ganhou da Jéssica Batistaca finalizando. Cara, confronto de estilo. Basicamente, Erin Blanchfield bota pra baixo, a Maycee Barber boxeia. Então é uma luta boa pra você levar para ao vivo, ver quem tá fazendo valer ali seu jogo. Eu gosto da Erin Blanchfield aqui, tá? Eu gosto da Erin Blanchfield. Acho que apesar dela ter um jiu-jitsu muito bom, e o wrestling também, ela tem melhorado sua trocação, e eu vejo ela fazendo o suficiente pra ganhar, tá? Vejo ela fazendo o suficiente pra ganhar. E é isso de maneira geral. E tô levemente com a Erin Blanchfield. Galera, vou deixar uma odd 20, tá? Uma odd 20 pra esse card. O link pra você fazer tá aqui na descrição, tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo de análise aí do UFC Fight Night Blanchfield contra Barber. Inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto, forte abraço, valeu!